Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Alquimia Videocast. Hoje eu estou com uma convidada, gente, que não é por nada não, mas antes de falar dela, né, do que nós vamos conversar hoje. Hoje o papo não é sobre planilha, não é sobre meta, não é sobre estratégia de mercado, é sobre quem realmente move uma mulher quando ela decide liderar. Então, mulheres que fazem a diferença, ela não apenas fala de liderança, ela vive a responsabilidade e forma novas líderes. Com vocês, minha convidada de hoje, gente, ela que é Sandra Oliskovski. Falei certo? Bem-vinda! Obrigada, Eli. Adorei essa apresentação. Aquela, tudo lindo, mas na hora que chega no sobrenome... O sobrenome. Dá um desconto, né? Dá um desconto. Eu brinco que esse sobrenome, ele é herdado do marido, né? Aí eu tive que ficar uma semana soletrando para eu chegar no cartório e assinar. Boa, Então, boa, tá boa. tudo bem. Eu acabei não treinando, então eu tenho um desconto, tô perdoada. Sandra, primeiramente, assim, gratidão, uma honra, um prazer poder te receber. Obrigado por aceitar o meu convite, de vir aqui trocar, compartilhar um pouquinho da sua experiência de vida com essa galera que está nos assistindo. Então, assim, gente, daquele jeito que vocês já sabem, eu preparei um monte de pergunta, aqueles trocadilhos que a gente sempre solta no meio da entrevista para sair um pouco do clima, né? Mas para você que está chegando agora, se inscreve no canal, né? Às vezes você é um novato que está conhecendo a Alquimia Videocast aqui agora. Então se inscreve para você não perder nenhum episódio. E eu vou começar aqui abrindo esse espaço, abrindo os braços para você se apresentar, Sandra. Fala um pouquinho de você, se é daqui mesmo de Floripa, da onde que você veio. Porque a gente sabe que por trás de um CNPJ existe um CPF, Sim. existe um ser. A gente quer conhecer um pouquinho esse ser, essa jornada de vida, nascimento, família. Conta um pouquinho para nós esse início de tudo. Obrigada, Eli. É um prazer, um privilégio estar aqui, conversando com uma mulher brilhante também. Ai, obrigada! Que move aí, né? Eu gosto muito de mulheres que movimentam e você, com certeza, né? Um pouco da tua história é baseado na movimentação, né? Sim. E isso inspira muito. Que bom. Então, eu sou natural de Canoinhas, aqui em Santa Catarina. E moro em Floripa há 20 anos. Manezinha. Eu sempre fui manezinha de coração. Você sabe que eu vim para Floripa com 9 anos, eu vim com a excursão da escola, né? E quando eu cheguei em Floripa, eu senti um negócio que eu não sabia explicar, imagina, com 9 anos. Mas eu sentia que aqui era o meu lugar. Que legal. E aí a vida foi indo e aí me trouxe para Floripa. Que massa. Então, vim para Floripa por causa de oportunidade de trabalho. Uhum. Na época, eu casei em Canoinhas e fui morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Tá Sul. vendo, gente? Nada é por acaso nessa Nada é vida. por acaso. Eu sei que tem os subatogrossenses aí nos assistindo, que eu sei que vocês acompanham aqui a Alquimia. Isso foi em 2002. E aí, aí tivemos a proposta para vir para Floripa para trabalhar com a parte de distribuição de cosméticos, uma linha que eu já trabalhava. Ai, que massa. E aí viemos para Floripa sem conhecer nada e sem conhecer ninguém, para começar literalmente do zero. Na verdade, a gente brinca que não é do zero, Não é do do zero, negativo, porque na época era negativo 20 mil. Caraca. E aí, com muita coragem mesmo e resiliência para poder começar tudo assim. Que legal. E deixa eu te falar, a gente teve uma conversa que você falou que você empreende, os seus pais são empreendedores de muito jovem. Sim. Conta um pouquinho para nós sobre esse empreender desde muito jovem, se para você já era consciente, tipo, eu sou uma empreendedora como os meus pais, ou não, demorou você ter essa viradinha de que o empreendedorismo era o seu caminho, a sua jornada, e se algo te inspirou? É interessante, né? Na época nem existia esse termo, né? Empreendedorismo, né? Meu pai e minha mãe tinham loja de roupa e calçado, tiveram a vida inteira isso. E aí, então, para mim era normal, era uma coisa Era um natural, trabalho como qualquer outro. Eu lembro de eu pequenininha dormindo, assim, meu pai tinha umas bancas de calçado, eu dormindo embaixo das bancas, assim, com 4 aninhos. Então, desde muito cedo e sempre ajudando na loja, atendendo cliente. Então, aprendendo a vender, aprendendo a atender cliente, aprendendo a organizar, aprendendo todas as coisas que o negócio tinha. Uhum. Então, isso fazia parte da nossa rotina do dia a dia, né? Então, nem se falava, né, de empreendedorismo, não se falava nada disso.
E ainda tinha muita cultura de, não, vai fazer uma faculdade, vai ter uma profissão e tal, né? Sim. O sonho da minha mãe era que a gente fosse seguir o seu rumo, né? Mas era inevitável que a gente estava lá, envolvido com aquilo, né? Depois de longos anos da loja de roupa e calçado, aí eles acabaram fechando, teve uma crise. E aí foi onde a minha mãe começou a trabalhar fortemente com uma linha de cosméticos. Foi onde ela começou aí sim trabalhar ela para ser a distribuidora local. E aí eu, trabalhando junto com ela, comecei a ajudar ela nesse processo. Aliás, ela me levava para todos os treinamentos, todas as reuniões, fazia as reuniões lá em casa. Então, a gente que ajudava, eu e minha irmã ajudava a receber, fazia cafezinho, ajudava ela a arrumar. Já trabalhava com evento. E aí, lógico, né, quando vinham daí os profissionais para dar o treinamento para a equipe, a gente sempre participava. Sim. Então, não era uma coisa pensada, era uma coisa natural. Tava ali, já então, era o dia a dia, já fazia dia. parte, né? E aí, eu, com 16 anos, antes dos 16, com 15 anos eu fui trabalhar numa gráfica, porque eu fiz um teste lá e aí fui. Minha mãe não queria que eu trabalhasse, queria só que eu estudasse, mas eu sempre fui muito... Não sei nem descrever. Eu sempre fui muito... O bichinho do empreendedorismo ali, sempre né? fui muito audaciosa. Falei, não, já fui. Daí já organizei na escola como é que eu ia fazer, que eu ia ter que trocar de turno no meio do colégio. Tava finalizando, né, e tal. E fui. E daí, logo depois de alguns meses, ela abriu a distribuidora efetivamente, né? Porque até então ela trabalhava só de casa, indo, né, na casa das pessoas, e ela abriu a distribuidora. E aí a minha irmã foi trabalhar com ela primeiro e depois eu fui. Só que nesse meio tempo, ela sempre eu acompanhava ela nos treinamentos. E aí, com 16 anos, teve um produto que a empresa tinha lançado. E aí só que era um produto novo, né? Não tinha nada a ver com cosmético, era nutracêutico, então não era a praia dela. E eu fiz o treinamento com o especialista lá e eu adorei, eu achei o máximo aquilo. E aí ela estava muito nervosa porque ela precisava treinar a equipe. E ela não estava se sentindo segura. E aí eu falei para ela, pode deixar que eu dou treinamento para você. Ela olhou, sério? Eu falei, sim. Tenho aqui anotado. 15 anos? 16 anos. 16 anos. Mostrei para ela todas as anotações do meu caderno. Eu falei assim, não, eu adorei, já estudei, tem tudo anotado aqui, pode deixar que eu dou. E aí foi quando eu dei o meu primeiro treinamento. Primeiro treinamento, 16 anos, ali. tá explicado. E aí foi tão engraçado, Ellen, que eu na época não sabia, hoje eu sei. O que eu senti quando eu comecei a falar. Porque imagina, a equipe da minha mãe eram mulheres, tinham 70 mulheres na sala. E aí a maioria era de seus 40, 50, 60 anos, né? E uma menina de 16 anos lá dando treinamento. E aí foi tão impressionante o como as mulheres ficaram paradas me ouvindo falar. E eu lembro da pupila da pessoa que estava sentada na minha frente. E eu senti um negócio, assim, nas minhas células, que eu não sabia dizer o que era. Hoje eu sei que aquilo foi uma conexão, assim, que... Uau, tem alguma coisa aqui. Não sabia na época, né? Mas hoje eu sei que sim. E aí isso fez parte, assim. E foi tão interessante que nesse meio tempo, a minha irmã... como ela foi primeiro trabalhar com a minha mãe, eu continuei trabalhando na gráfica, ela acabou tendo que assumir a parte dos treinamentos e tudo mais, que a minha mãe colocou ela para fazer lá. Só que a minha irmã não gostava, minha irmã nunca foi da parte de comunicação. E aí, eu vim trabalhar com a minha mãe e minha mãe falou, você vai para administração, você vai trabalhar na parte administrativa. E para mim aquilo era uma tortura. E aí, tá... E eu falava, mãe, eu não gosto disso, me deixa... Não, a tua irmã tá fazendo lá, e ela também reclamando. E a minha mãe, não, vai, cada uma continuar, vai aonde eu falei que ia ficar, vai ficar. Você faz o fechamento que precisava fazer, era fechamento manual, ainda não tinha computador na época. Gente, eu tô falando isso de uma era, parece que é... Não, mas existe o mundo antes da pandemia e o mundo pós-pandemia, né? Não, então tá eu tô falando de uma era do fax aqui, tá? Agora eu entreguei a minha idade. Foi. Mas numa época bem remota. Eu também já vi fax. Meu Deus do céu. E eu tinha que fazer todos os cálculos manuais, tinha que fazer o fechamento das vendedoras, calcular percentual. Era um negócio surreal, assim. Era um fechamento imenso que tinha que ficar. E aí eu falei pra ela, você faz o fechamento do treinamento. Adorei. E aí, a partir daquele dia, nós trocamos. As vendedoras adoraram.
E aí, quando a mãe voltou, que ela viu o resultado do que tinha dado, Aham. aí não tinha mais o que ela dizer. tinha Daí nós volta. falamos, olha, Tá a bom. gente provou que agora é assim, cada uma na sua... A Sandra nasceu pra isso, deixa ela. E a minha irmã nasceu para essa parte administrativa Administrativa. e enfim, né? Que legal, e assim, bem engraçado, olhando a sua história, que foi bem jovem, né? Você já Bem conseguiu sentir esse chamadinho, né? Querendo ou não, no fundo, eu sei que é muito clichê a gente falar de propósito de vida e tudo mais, mas quando a gente sente algo que a gente faz, que é aquela famosa pergunta clichê, né? Cara, você faria de graça? Você faria com o maior prazer do mundo? Você não cobraria nada para fazer? Acredita, tá envolvida a propósito de vida, tá envolvida a missão de vida, o famoso você veio para isso nessa fase. Você sabe, Ellen, que eu trabalho muito ajudando pessoas em transição de carreira, né? Contribuindo nessa transição de carreira. Chega um momento da vida em que as pessoas começam a ficar incomodadas. Geralmente ali, quando ela já construiu uma carreira e tal, mas ela começa a sentir, poxa, mas não pode ser só isso. Tem mais alguma coisa. Eu preciso Tem um fazer negocinho, alguma né? coisa que me preencha mais, porque isso não é suficiente. E tem muito a ver com isso, porque internamente a gente sempre tem alguma coisa mexendo com a gente para dizer, olha, Uma inquietação, né? uma inquietação, vai buscar alguma coisa. E aí muita gente me pergunta, tá, mas como que eu faço para encontrar meu propósito? As pessoas falam, para você é fácil. Eu falo, mas não é assim. Veja, eu tô falando uma história de experiências desde criança. E aí, às vezes, a gente acha que é mágica encontrar o propósito. Não é. E não é. Não é. Você precisa ter experiência, você precisa saber. Existe um momento, né? Existe um Sandra? momento. Você tem que saber o que você gosta, o que você não gosta. Vamos entrar um pouquinho, aproveitando da sua experiência. Olha, eu já queria consultoria de graça. Mas a gente sabe que igual assim, transição de carreira é uma coisa que está sendo muito falado, né? E que existe uma busca, ainda mais pelo fato... E aí vamos colocar um pouquinho da minha visão, da minha verdade, no sentido de que se fala muito do empreendedorismo e as pessoas já estão tendo clareza e consciência dessa decisão de querer empreender, de às vezes deixar uma carreira que foi construída talvez até numa empresa, uma jornada de muitos anos, que a pessoa está ali no quentinho, no acostumado, mas essa inquietação vem, essa inquietação de, cara, eu tô aqui, tô na minha estabilidade, tá tudo certo, em casa, com a minha família, mas sabe quando você acorda e dorme com essa inquietação? E como se fala muito do empreendedorismo, vem esse momento em que você tem que tomar uma decisão de talvez encarar o empreendedorismo e seguir esse chamado ou não. Dentro da experiência, do que você atende, a gente fala muito de mulheres, mas vamos meio que colocar no geral também, um momento que você acredita que talvez é o momento da pessoa tomar uma decisão, que essa quando ela consegue diagnosticar essa inquietação, Carol, isso está sendo um convite da vida. Você conseguiria nos trazer um pouquinho de clareza deste momento? Eu acho que o universo sempre dá sinais. Aí basta a gente estar aberto para entender, né? Esse chamado. Eu acho que tem um estigma no empreendedorismo e que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Tem um romantismo no empreender. É verdade. Porque as pessoas pensam que, ai, nossa, eu vou empreender, vou ter minha liberdade, vou fazer meu horário, vou fazer... Eu acho o máximo quando a pessoa está nessa jornada e ela está lá, né, com o primeiro amor e tal. Daí ela fala, ai, não, eu quero empreender. Eu falo, pelo qual motivo? Ah, porque eu quero ter mais liberdade, porque eu quero fazer meu horário, porque eu quero ser dona. Eu falo, olha, posso te contar a verdade? É verdade. Isso não vai acontecer. Você vai ser a primeira pessoa a chegar, a última a sair. Você não vai ter horário. Empreendedor não tem essa história de fechou a porta e acabou. 24 horas por dia você está pensando, você está sonhando, você acorda, você pensa. Cara, você viu um negócio na rua, você está pensando no negócio, você está conversando com alguém, é uma oportunidade. Empreendedor nunca para. Não tem essa história, não tem. Você vai tirar férias, Não sei nem o que é isso, mas tudo bem. E aí o empreendedor tem a culpa também na hora de tirar férias, mas inevitavelmente a sua visão e a sua mente empreendedora vai estar com você onde você estiver. É verdade. Então não tem essa história. É muito diferente. Salário, se o teu negócio for muito bem já de cara, tá? Talvez você tenha o teu salário. Mas possivelmente você vai ser a última pessoa a receber. Se sobrar dinheiro.
Realidade, fato. Realidade, é o fato. E aí não tem essa história. Porque você vai ter vários outros compromissos que você, hoje, estando trabalhando no negócio de alguém, é esta pessoa que tem a responsabilidade. Exatamente. Então tem que entender que empreender não é só fazer o que você gosta. Cara, falamos sobre isso hoje um pouquinho mais cedo com um dos nossos clientes, né? Falando do empreendedorismo no sentido de, cara, tem coisa que você vai ter que fazer, gostando ou não gostando. O que da questão do empreender, quando você encontra o propósito de vida, quando você encontra um motivo para fazer aquilo que você precisa fazer, não aquilo que você quer fazer, Exatamente. aí vale a pena a jornada. Tem a frase, né? Se eu sei o porquê, eu suporto o como. Eu suporto como. Porque não vai ser fácil. E aí essa é outra ilusão. A pessoa acha, eu vou viver do meu propósito. Como se fosse só flores e sabores. Isso não é verdade também. Se a gente for num quesito bíblico, a gente consegue fazer uma analogia do empreendedorismo, da jornada empreendedora, no sentido de como Jesus, não sei, né, não falando de religião, mas um pouco do contexto, que eu gosto de empreender um pouco dentro desses princípios, né, que é o fato de quando Jesus veio, né? Uhum. Quando Jesus veio para nos libertar no sentido de que ele não veio para fazer uma coisa legal, ele não veio para subir num trono, ele não veio para reinar. Exato. Ele veio para pagar um preço. Então, muito dependendo... Eu faço uma análise, uma vez me perguntaram sobre empreendedorismo e eu fiz uma análise muito interessante, que foi uma vez a minha irmã que me fez pensar nisso. Uma vez a minha irmã mais nova chegou em mim e falou assim, Ellen, por que você sacrifica tanto? Porque eu fui a primeira empreendedora da minha família. Essa é uma boa palavra para empreendedorismo, sacrifício. Sacrifício. Por que você sacrifica tanto? Você não precisa disso, você arrumou um emprego e, né? Por que você sacrifica seus filhos, né? Deixa ele. Por quê? Aí eu falei assim, se alguém não se sacrificasse para a gente ter isso daqui na nossa mão, que é esse aparelho de celular, você acha que a pessoa que criou essa ideia, a pessoa que criou esse microfone, a pessoa que criou a luz, a lâmpada, você acha que essa pessoa não se sacrificou para em algum momento a humanidade evoluir? Então, eu vejo muito o empreendedor e o empreendedorismo como uma forma de trabalho de sacrifício. Então, você tem o chamado, e aí aceita que dói menos, né? Porque se chamou, já era. Já era. Se chamou, não tem volta. E aí, trazer isso pro consciente no sentido de, cara, eu tenho que fazer. Eu vim para isso. O Jean tem uma frase que ele sempre fala, que a vida é simples de se viver. Você precisa saber o que você quer, saber quanto custa e pagar o preço. Boa, ai, adorei. Então, se você encontra, poxa, encontrei, né, fui chamado, tem esse chamado, né, sinto que isso saiba qual vai ser o preço que você vai pagar. Porque senão é frustrante demais quando a pessoa vai empreender. E você veja, né, quando uma pessoa resolve empreender, não é só ela que muda. Porque a família inteira vai ter um impacto. Respira, né? Você vai estar nessa dependência, nesse sacrifício. A família tem um acordo, você sabe quanto vai custar isso, esse empreender? Não é só o financeiro. Exatamente. O financeiro vai pesar bastante, sim, mas tem toda a parte emocional. Aproveitando isso que você está falando, e já que nós somos mulheres e podemos falar, sim. Conta já um pouquinho para nós esse empreendedorismo feminino. Você tem filhos? Não. Não? Mas é casada e empreende em casal. E a gente sabe dos desafios da mulher conciliar o empreendedorismo, a casa, principalmente o casamento, né? Eu que o diga. Então, conta um pouquinho para nós essa jornada, essa realidade do empreendedorismo feminino. Para você, como é? Principalmente no âmbito do relacionamento, de conciliar casa, marido, negócio, né? Eu acho que quando você empreende em família, não importa se é marido, mulher, mãe, filho, enfim, irmãos. Você entender da dinâmica, como funciona, isso é fundamental, porque naturalmente cada um tem as suas expectativas. Sim. E como ser humano, a gente tem a mania de achar que o outro tem uma bola de cristal e que ele vai adivinhar, e ele precisa adivinhar o que é que a gente está pensando, para onde a gente quer ir. E aí, quando você vê se a pessoa do teu lado não está te acompanhando para onde você quer ir, você começa a olhar para ela e pensar, poxa, talvez ela não seja a pessoa certa. Mas, às vezes, pelo simples fato de não ter ficado claro.
É verdade. E aí a gente precisa, acho que acredito que a comunicação ela é a peça fundamental para esse empreendedorismo, seja em casal, até como sócios, né? É verdade. Porque isso é o alinhamento de comunicação, o alinhamento de expectativa. Isso precisa ser uma constante. Não é eu falei uma vez e depois de 20 anos vai ser igual? Não vai. Isso muda pode mudar a cada mês, a cada ano, a cada semestre. Então, eu vejo que isso é muito necessário. Eu e o Jean aprendemos muito são 20 anos empreendendo juntos aí, mais de 20 anos. Tem que dar curso, hein? Você sabe que a gente dá muita Olha, palestra. que desafio, viu? Eu já testei, provei, não, meu Deus, agora eu tenho que fazer um curso para acertar, meu Deus. A gente tem muito convidado para dar palestra. Nós temos uma palestra que é Casais Empreendedores. Sim. Ah, bom saber. Ó, gente, fica a dica. Porque, olha, tá raro, né? Meu Deus, conciliar negócios, tá tudo bem que, gente, esse é o meu calcanhar de Aquiles, é a minha dor, né? Mas é a dor de muita gente. É difícil, é muito difícil. A gente, às vezes, aí eu me coloco, aquela sensação de, às vezes, ter que escolher, sabe? Meu Deus. E eu vejo muitos casais tendo sucesso, igual o jeito, a forma de como você fala e ensina. E aí eu tava aqui, você falando, e eu, cara, se eu soubesse disso uns anos atrás, talvez eu estaria casada ainda. Mas a ignorância de não saber lidar, de talvez a falta de um diálogo, de uma conversa, né, para salvar uma relação. Então, eu acredito que isso é a realidade de muitos casais, muitos empreendedores e também muitos sócios, enfim, sim, se for colocar no contexto tudo, geral. Né? Como tudo. Porque a gente usa muito a palavra elo. Quando você se une a uma pessoa, seja para viver uma vida conjugal, seja para empreender, como tua sócia, enfim, todas as relações, a gente constrói um elo. E aí, o que liga este elo? Aí são exatamente o alinhamento de propósito, de expectativa, e aí dos valores, os objetivos, como que você vê o mundo, como você toma as suas decisões, como que vai ser nos momentos difíceis. É verdade. Porque isso é uma coisa muito difícil, assim, né? A gente já viveu muito com casais. E isso que você falou, assim, que você ouvindo e ficou pensando, a gente escuta muito isso quando a gente dá palestra. Ah, imagina. Teve uma vez que a gente foi dar palestra num evento com essa temática de casais empreendedores. E aí foi tão interessante, né? Várias pessoas no final vieram falar, mas o rapaz que estava lá no evento servindo o chopp, ele veio com os olhos cheios de lágrima e ele falou: olha, eu queria ter ouvido essa palestra de vocês há 15 anos atrás. Porque eu perdi um sócio, porque exatamente pelos pontos que vocês trouxeram, que eu, ouvindo vocês, eu vejo que poderia ter sido diferente. Que massa, né? E porque o mais difícil é fazer o básico. Verdade. Em todas as relações. Cara, a gente sempre acha que o básico não é importante, né? Porque a gente vai passando, porque é aquela história, né? Tipo, eu tenho tanta coisa pra fazer no dia a dia. É tudo tá. Então, cada um já sabe de si, cada um vai fazendo. Só que, aí entra aquela máxima, né? A rotina do dia a dia corrompe as nossas convicções. O que a gente acreditava lá atrás, pode ser que no meio do caminho tenha dado algumas fissuras e a gente não percebeu. E aí a tendência é que a gente acabe num beco onde começam os culpados, né? Quem tem culpa do quê e tal. E isso não é bom. Eu e o Jean criamos uma blindagem. Acho que isso é muito importante. Como que você blinda a tua relação do negócio. Sim, é verdade. Tá aí uma coisa pra gente conversar bastante. É muito importante isso. Porque eu e a Bia mesmo, todo mundo aqui já sabe, né? Porque eu sei que você já tá aí no canal há muito tempo, já é inscrito. Mas trabalhar, né, eu penso assim muito como mãe e filha, mas vendo a experiência de outros negócios, pai e filho, enfim, essa sociedade onde tem esse grau parentesco, né, a importância de literalmente a gente blindar a relação entre mãe e filha e o negócio em si, né, o momento de, olha, agora vamos conversar, ser racionais, porque lá em casa a gente pode ser emocionais. Fala um pouquinho para nós, como que uma dicasinha que você poderia dar, qual o olhar, pontos importantes para lidar com essa situação. Porque, né, separar CPF já é tão difícil separar CPF de PJ, né?
De CNPJ? Você sabe que esses dias eu estava conversando com uma pessoa que na empresa eles trabalham muito, assim, a esposa, a maioria não sabe que é a esposa e o marido. Aí eu falei, tá, mas vocês estão negando uma coisa que é evidente, porque as pessoas sabem. Você pode não dizer, mas sabem. Faz sentido. Não tem como você negar. Quando você vive numa empresa familiar, a família está lá. Só que o desafio é você transformar de uma empresa familiar para uma família empreendedora. E aí, por quê? A família empreendedora começa a ter a noção de que existem os papéis. E cada um tem os seus papéis. E, inevitavelmente, nós continuamos sendo mãe e filha, continuamos sendo marido e mulher. Quando eu estou numa sala com ele não vai deixar de ser meu esposo porque ele está na sala de reunião. Ele continua sendo, só que naquele momento, naquele papel, nós somos sócios. Ou eu sou CEO, ele é presidente, ou ele é... Sim. Cada um nas suas funções. Seu papel. Mas tem uma coisa que é muito importante. A gente sempre pensa na terceira pessoa. Tem o que eu quero, tem o que ele quer e tem o que é bom para nós dois, como casal. Olha, que legal. Então, aonde que o que eu quero e o que ele quer converge para nós. Faz sentido. Adorei. E isso é muito simples e muito forte. Sim, total. Porque Alinha tudo. alinha tudo. Porque senão fica, né, como eu falei, o ser humano tentando achar que eu tô indo para cá e você tem a obrigação de saber que eu tô indo para cá. E daí no meio do caminho você se perde e aí, pô, você não me seguiu. Não, mas como assim? Eu nem sabia para onde você estava indo. É verdade. Então, entender que cada escolha é uma renúncia. Quando você escolhe estar do lado de alguém, você vai renunciar a muitas coisas. Sim. Então, é uma renúncia do eu. A palavra negociação. Negue o ego. Você precisa negar o ego para entrar em ação. Então, negociação vem disso. Olha só. E aí a gente precisa, enquanto relação de duas ou mais pessoas, a gente precisa sempre negar o ego para chegar à ação. Senão a gente vai entrar num impasse. Olha só. Arrasou. Ainda bem que gravou. Não sei vocês, gente. Já poderia acabar aqui. Isso porque eu nem comecei com as perguntas ainda. Mas isso é tão profundo, Ellen, assim. Isso é uma coisa que... É aquilo que você falou, né? Tão simples. É. Mas é um simples que faz total diferença lá na porque frente. a gente é muito bom, né? Como ser humano, de achar que é a gente que tem razão. Que o nosso O tal do achismo, né? O nosso ponto de vista que é o certo, o jeito que eu vejo o mundo, o jeito que eu sempre sou certa. Então, quando eu sento eu pensando assim e a outra pessoa pensando assim, não vai dar bom. É verdade. Alguém vai se ferir. Então, é mais fácil a gente sentar, entender que isso acontece, mas entender que nós temos um objetivo em comum. E aonde que está o nosso ponto de equilíbrio? Está nessa terceira ponta. Cara, Então, tem que ser mais forte. E Nossa, como sócios, é a mesma coisa. Tem o que a Sandra sócia quer, tem o que o Jean sócio quer e tem o que a empresa precisa. Cara, aí, Bia, pronto, já resolvendo metade dos nossos problemas. E a gente Depois desse episódio aqui, Bia, nós vamos conversar, tá? Acho que muita gente vai ter reunião nas empresas depois desse episódio. Mas é tão importante isso, porque... Sabe uma coisa que eu faço, que é um pouco parecido com isso, mas geralmente eu aplico muito nos eventos e talvez em alguns propósitos de vida, assim, sabe? Que eu falo que são os objetivos ocultos, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre pergunto, o que eu, Ellen, quero com isso? E aí, o meu né, a contrapartida, que seja a pessoa ou uma iniciativa do outro lado. O que essa pessoa quer? Então, o meu objetivo oculto com o objetivo oculto da outra pessoa. E aí, o objetivo coletivo, que aí é os demais, ou é o projeto. Eu faço isso muito nos eventos, né? Qual é o objetivo oculto que eu tenho para esse evento, assim como o meu parceiro, assim como os convidados que estão comprando ingresso e indo lá.
E aí eu alinho esses objetivos para que no final todo mundo saia feliz. Sim. Então, adorei a sua analogia no sentido de literalmente olhar com esse olhar no sentido de que tá, eu quero isso, você quer aquilo e o que nós queremos vai nos levar. Exatamente. Então, nossa, gente, arrasou. Poderia, ó, esse episódio, por favor. Mas a gente, inclusive, vai lançar um livro do Casais Empreendedores aí. A gente já teve uma mentoria. Sai esse ano, aquela já sai esse ano. Pois então. Sai esse ano. A pressão tá grande, mas já vamos pro ano que comenta vem. aí, já. Mas cadê o livro? Já tem um e-book, inclusive, que depois a gente pode disponibilizar. Ai, fechou. Ai, arrasou. Vamos cobrar. Mas deixa eu dar uma olhadinha nas minhas perguntas aqui, porque assim, literalmente, eu tenho algumas questões de querer aprender mesmo, sabe? E um pouco do que você falou e tal, mas vamos um pouquinho para a empresa. Eu tenho muitas coisas aqui, mas a gente vai voltando. A gente vai lá para os negócios, para a empresa, depois a gente traz algumas analogias, tá? Ali no Aliscorp, né? Que fala em Oliscorp, né? Você conecta educação, negócio e comunidade. E o que ainda falta ensinar para formar líderes de verdade no Brasil? Dentro desse conceito, da linha de raciocínio, principalmente do aprendizado que vocês levam, o que você acredita que é necessário hoje? Vamos falar só nível Brasil, nem precisar ir muito longe, que a gente está precisando daquela virada, tipo assim, gente, se a gente não cair a ficha, né, não aceitar que dói menos, a gente vai ter muita dificuldade. O que você acredita ser? O nosso propósito com todos os nossos negócios, todas as empresas do Grupo Oliscorp são focados com base em educação e empreendedorismo. Uhum. Porque a gente realmente acredita que isso pode mudar qualquer realidade. E o que eu vejo? A gente precisa, um empreendedor, um líder, um empresário, não necessariamente ele precisa de um MBA para ele poder ter resultado. Conhecimento sempre é fundamental, porque é bagagem. Sim. Mas ter a oportunidade de acessar a visão de pessoas que ou já alcançaram o que você quer alcançar, já superaram dificuldades que você está passando. É verdade. Pessoas que realmente transformam o ambiente onde vivem, que geram emprego, que geram renda, que isso não tem preço. E isso é muito raro, tá? Porque por mais que a gente viva na era da informação, por causa todo mundo tem acesso a qualquer coisa. Exato. Mas a gente vive também numa era de que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Não tem fundamento, né? E a grande maioria só fala de um monte de coisa como se fosse grande especialista e nunca fez nada. É verdade. E a gente tem a sorte de conviver com grandes pessoas. Pessoas que, assim, realmente fazem diferença e que ninguém nem conhece, ninguém sabe, nem imagina. E ter a oportunidade de sentar com essa pessoa, ficar 10 minutos que seja, é uma coisa assim que você vai literalmente falar, uau, era isso que eu precisava para poder virar a minha chave. Isso não tem preço. É verdade. Isso tem um alto valor. E a gente precisa muito cuidar com... a gente sempre está em busca da pílula mágica, do grande mestre guru que vai surgir, a receita, né? O salvador da pátria. E não adianta, isso não vai acontecer. A gente precisa parar de se iludir com isso e parar de se iludir com várias pessoas que ficam usando desse artifício para iludir as pessoas. Então, a gente tem o Universo Empreendedor, que é uma das nossas empresas. Ela nasceu na pandemia e a gente, na verdade, já tinha esse projeto há 2 anos guardado na gaveta, antes da pandemia. Porque a gente queria fazer um negócio muito surreal, assim, muito elaborado, muito hollywoodiano. E aí, óbvio que precisava de muito dinheiro, muito recurso. E como não era prioridade, ele ficou na gaveta. Quando veio a pandemia, a gente fez mais de 550 mentorias. Mais de 550 horas de mentorias, eu e o Jean. E aí o que a gente mais escutava das pessoas era, nossa, tudo que eu mais precisava era de você ou do Jean no meu negócio. Eu sei que só com essa conversa aqui já me gerou vários insights que vai me ajudar de forma prática para sair e tal, mas não tenho recurso nem para pagar a minha folha de pagamento hoje, né?
E quando nós começamos a empreender, nós, como eu falei, era a era do fax. Não era a era. Imagina, né? Não, começou ontem. Não era, era. Fax ontem, tá, amiga? A gente não tinha Só acesso. pesquisar na internet, você vai saber a época. Esse quem não sabe o que é um fax. Pesquisa vai ver lá 1900 bolinha. Era uma máquina revolucionária. Meu Deus, Ai. gente. Você não conhece fax? Ah, não é possível. Não é da tecnologia. É, primórdios da tecnologia. Pra época era uma... Ai, Mas a gente não tinha acesso à informação, assim. Até o Sebrae era muito Sim, escasso total, que imagina. tinha, né? Era muito pouco, não tinha nada. E também não tinham pessoas dispostas a compartilhar nada. Cara, imagina, né? Verdade. Porque se for pensar, a gente, né, a economia foi construída na base da era industrial. E a indústria, ela se cerca do segredo industrial. Então, ninguém fala nada, ninguém mostra nada, ninguém compartilha nada, porque é isso, faz parte da cultura. Só que ao longo do caminho as coisas foram mudando. E a gente sabe o impacto que existe quando você tem a oportunidade de ter uma pessoa que mentore você, uma pessoa que fez o que você quer fazer, ou que ela já passou pelo... Porque a visão, a visão, ela vem com a sabedoria e a experiência. Total. A sabedoria, ela vem do saber. Como que eu sei de uma coisa? Porque tem a diferença de conhecimento e sabedoria. Tem pessoas que têm conhecimento, mas elas não têm sabedoria. E tem pessoas que têm sabedoria e não têm conhecimento. Às vezes, você pode ir lá pro interior, lá no meio do mato, às vezes sentar na barranca de um rio com um tiozinho que está sentado lá. E às vezes ele vai te ensinar muito mais coisas pela visão dele, pela experiência, pela sabedoria de vida, do que muitas pessoas que têm alto nível de conhecimento. É verdade. Então, eu, como empresário, como empreendedor, eu sempre penso que rezo a Deus todos os dias para que a nossa visão continue ampliada, para que a gente não sofra do mal da falta de visão. Porque isso nos mata. Porque conhecimento é commodity, conhecimento está acessível para qualquer pessoa. Mas visão, é verdade. Esse é o grande desafio do empresário. Esse é o grande desafio de quem quer empreender. Qual é o alcance da minha visão hoje? O que eu enxergo, o que eu vejo, o que eu consigo crer. E aí Muitas das vezes é começar pela fé, né? Exatamente. Não tô vendo nada, Não mas tô vendo vamos nada. assim mesmo. E empreender Empreender é isso, gente. Ir lá no Goiás sem saber se a estrada tá boa. Exatamente. Eu imagino, eu tenho a visão, mas Eu brinco muito, né? Eu falo trajeto pros meus mesmo. clientes, eu desenho o seguinte, o mapa. Falo, ó, a gente tá em Floripa e a gente quer ir lá pro Goiás. Primeira coisa que eu ensino, 100 km, a gente não precisa andar os 2.000 de uma vez. Vamos pensar em próximos 100 km. De 100 em 100, e a gente sabendo para onde tem que ir, a gente vai, né, conseguir chegar lá. Então, porque literalmente, se eu for querer enxergar a estrada daqui no Goiás, não vou ver nada, não vou saber como é. Mas os meus próximos metros eu consigo ver. Então, para quem, né, tá nesse impasse do empreendedorismo no sentido de, cara, não sei, mas tenho medo, eu não enxergo, eu não, né, vai adquirindo a visão a longo prazo. Eu sempre brincava com o meu início de empreendedorismo, falando, para quem começa, tá no primeiro andar. Mas dá uma ida lá no quinto, pega um pouquinho de visão, vai num evento, né? Vai acessar um mentor, vai num seus club da vida, que aí você, do primeiro andar você já vai lá pro 10º. Aí você já pega uma visão mais a longo prazo das coisas. Então, eu gosto muito dessa. E tem que ter uma noção da realidade, por exemplo. Eu preciso saber, porque também as pessoas se frustram, às vezes elas estão aqui, né? Estou no primeiro andar, tô começando. Daí eu vou lá e converso com uma pessoa que já está aqui no 20º andar. Não vi os outros. Daí, eu me frustro porque eu falo assim, meu Deus, olha onde é que eu tô. Como que eu vou chegar aqui? Eu jamais vou conseguir chegar aqui. E a pessoa começa a se frustrar porque ela começa a buscar atalho. Fala, não, mas eu preciso estar aqui já. Isso daí é uma analogia que fala muito de momento, né? A importância da pessoa entender o momento dela, entender qual parte do processo ela tá. Tem isso, né? Fala um pouquinho para nós sobre esse. Quando a gente chegou em Floripa, como eu falei, a gente não conhecia nada, não conhecia ninguém. E realmente era uma situação muito precária. A gente tinha um carro velho que tinha que dar tranco todo dia. Cara, adoro essas histórias. Vamos lá, né?
E aí o Jean tinha que empurrar todo dia, né? Pra quem não sabe. Sério? Não imaginaria nunca. Uma Belina, 72, acho que era. Não entrega a idade. A gente já tá lascado aqui. Tipo assim, se você for procurar fax, Belina, tudo ixi, nós já entregamos a nossa idade. Mas, e era impressionante, assim, porque você imagina que quando a gente veio pra cá, a gente veio pra abrir uma distribuidora. Ok. Mas a gente não tinha dinheiro. Então, o recurso financeiro nós não tínhamos. A gente precisava usar todos os outros. Quais eram? Era literalmente a coragem. A coragem de fazer o que precisa ser feito. Porque primeiro você precisa enxergar. Se você não vê, você não vai para lugar nenhum. Não tem coragem de fazer o que precisa Exatamente. ser feito. Então, você não tá vendo. Você sabe onde você quer ir? Você sabe... Era isso. A gente sabia o que a gente queria. E a gente sabia quanto ia custar. E a gente sabia o preço que ia ter que pagar. E a gente todos os dias acordava para pagar esse preço. E não foi barato. Esse preço foi muito caro. Foi caro a falta de conhecimento. Foi caro a falta de assessoria. Foi caro a falta de dinheiro. Foi muito caro. Mas a gente usou de todos os outros recursos. E aí tem um mantra da nossa vida que é: use o que tem até ter o que quer. Caraca. Porque às vezes a gente fica travado na vida porque a gente quer uma coisa, aí eu quero, idealizo, sonho, aí vou buscar referências, e aí? Só que você não vai ter, como empreendedor, assim, ó, raras as vezes que você vai ter todos os recursos que você precisa. Ai, tive uma ideia brilhante, mirabolante. É verdade. Você tem todo o recurso financeiro? Duvido. É. Você tem pessoas suficientes para fazer? Duvido. Você tem verdade. Os ativos? Não vai ter. Você nunca vai ter tudo no mesmo tempo que você quer. É verdade. Você precisa construir. Então, só que você precisa construir a partir do que você tem. Então, use exatamente o que você tem para chegar onde você quer. E aí, disso você começa a extrair a criatividade, a inovação. É você fazer com pouco. Porque quem faz com pouco, faz com muito. Faz com muito. Quem faz com muito, não faz com pouco. Não faz com pouco, é verdade. E aí, você tem que aprender a fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Tá aí um transformar recurso a realidade. incrível, né? Quem faz com pouco, faz com muito. E isso é uma máxima, assim. A gente trabalha muito com evento não tem fim. A criatividade. Ai, ganha produção. dinheiro porque faz evento. A produção do evento tem limite. Ai, vamos fazer tal coisa, mirabolantes, né? Claro. Ganha dinheiro, tudo que ganha, gasta tudo no evento. Porque Tudo no evento, põe tudo no evento. Não tem limite para criatividade, né? O limite é a sua própria criatividade e o seu bolso. Criatividade. E é muito interessante, né? A gente quando a Rosa veio trabalhar com a gente, né, que é a nossa produtora de eventos do Seus Club, a rede de eventos, a Rosa estava acostumada a trabalhar com... Ela trabalhava no showbiz, ela produziu o Palco Mundo do Rock in Rio, então era um negócio assim. Ela, vamos fazer outra coisa. Adorei a ideia, mas... Calma aí, vamos repensar, fazer conta. Vamos fazer aqui e tal, né? E daí, às vezes, tinha uns orçamentos que vinham assim, falando, não... Opa, volta aqui que eu tenho esse outro orçamento. E aí foi literalmente usar de recurso, porque a gente, como empresário, a gente precisa entender onde você vai investir. O que você falou dos objetivos. Qual é o objetivo? Para onde que vai? E aí a gente precisa sempre pensar nisso, né? Nos recursos. E quando a gente chegou, como a gente não tinha, a gente precisava montar a equipe. Porque assim, então, já que eu não tenho dinheiro para montar a distribuidora, comprar todo o estoque, o que nós vamos fazer? Vamos montar a equipe e elas vão começar a vender, a gente vai fazer o estoque para... À medida que elas vão vendendo, a gente vai fazendo o estoque. É o famoso vender para comprar. É isso aí. Foi o que a gente fez. E a gente foi bater de porta em porta e formou a equipe para abrir a distribuidora. Foram mais de 2.000 pessoas diretamente. E aí formamos líderes. Tá, e uma grande habilidade, mulheres que não... Formar. 90% eram mulheres. Ai, que massa. E aí, como o Jean trabalhava junto, aí a gente começou a atrair homens também e os maridos começaram a vir. Ai, que legal. Porque a gente, na distribuidora, a gente tinha 2 salas. A sala dos produtos, da distribuição, e a sala de treinamento. Eu praticamente ficava quase que 14, 15 horas dentro da sala de treinamento. Imagino.
Era treinamento de produto, treinamento de venda, treinamento de negócio, treinamento de sistema, tudo. Treinando as pessoas. E eu era apaixonada por aquilo. E é interessante, né, quando a gente fala do propósito, que eu imaginava que eu era apaixonada por aquele negócio, por aquela empresa, por aquele... Só que, com o autoconhecimento e depois de passar muitos desafios, eu entendi que o que era... Por que eu achava que eu era tão apaixonada por aquilo? Porque aquele modelo de negócio me dava a oportunidade de desenvolver as pessoas. Sim. Porque para mim era uma coisa que não tinha preço. Eu ver uma mulher que muitas vezes sofria porque tinha dependência financeira, emocional em casa, e aí ela ter a liberdade de ela poder ter autonomia para fazer as coisas dela financeiramente, enfim. E as pessoas que nunca tinham liderado ninguém, de repente, com uma equipe, elas, sabe, empoderando as pessoas, literalmente, né? Sim. Dando poder para o poder que elas já tinham, só desenvolvendo o talento e a habilidade delas. E aquilo, para mim, era um negócio surreal. Isso me movia, assim, mas, como eu não tinha clareza, eu achava que era um negócio, que era isso. Olha só. E com o tempo, eu fui entender, depois nós somos diretores, né, dessa empresa, e aí eu entendi que não se tratava do negócio, se tratava das pessoas. Das pessoas. Quando eu entendi, e por isso que eu falo, a minha frase é: a clareza muda a história. Porque quando você tem clareza, tudo muda. Para mim foi tem poder isso. para agir, né? Isso para mim foi a minha libertação, foi o momento que eu tive essa clareza do que me movia. Massa. Quando eu entendi que era isso, para mim foi uma libertação, porque eu já estava entrando nem se falava na época, mas com crise de pânico. Com certeza eu tive burnout, com certeza eu tive várias dessas coisas. Mas por quê? Porque eu estava numa linha de que eu estava indo contra os meus valores. Eu já não estava mais fazendo coisas que eu concordava e estava... Quando eu entendi isso, e aí os resultados que a gente gerou fez chamar a atenção do mercado, e aí empresas começaram a nos procurar, Whirlpool, TIM, grandes empresas começaram a nos procurar para treinar suas equipes, para desenvolver. E a gente, poxa, será que a gente tem resultado porque nós estamos nesse negócio? Ou porque Ou porque tem alguma coisa? Porque se as outras empresas estão nos chamando é porque tem alguma coisa. Vamos testar. E a gente começou a testar. E quando a gente chegou lá, porque, veja, né? Toda a nossa experiência também foi baseada em conhecimento, porque nós entendemos desde o princípio que não se tratava de produto. Sim. Se tratavam de pessoas. E aí nós fomos nos capacitar, porque como eu precisava treinar as pessoas, a gente precisava se capacitar. Então, além do que a empresa fornecia de treinamento, a gente também ia atrás. Muitas vezes a gente não tinha dinheiro para fazer os dois, então um fazia e depois treinava o outro, ia compartilhando. Mas a gente foi se desenvolvendo para isso acontecer. E nada aconteceu assim, tipo assim, o sol brilhou e, né, nossa estrela brilhou. Uma vez eu escutei a pessoa falar assim, tudo é tão fácil. Eu falei, sei. Ai, meu Mas Deus. aí a gente foi... quando a gente começou a treinar essas outras empresas, a gente entendeu que o desafio das pessoas, ele continua o mesmo. Não importa se é automação industrial, se é cosmético, se é borracha, se é... As pessoas são pessoas. Né? O negócio é feito de gente. E aí a gente entendeu que tinha um chamado. E aí foi onde a gente encerrou o ciclo lá e abriu a Oliscorp. E aí a Oliscorp Educação, onde a gente já treinou, desenvolveu mais de 180 mil pessoas. Caraca! Inclusive, eu ia já até perguntar sobre esse processo de liderar, desenvolver. Tanto que aqui fala, né? 18 mil pessoas que vocês lideraram. Vamos falar um pouco, assim, do que deu ruim. Precisou dar ruim para dar certo, que precisou dar ruim para dar... Meu Deus, tem tanta coisa, nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos fazer o seguinte, a gente escolhe só alguns, assim, talvez um que sirva... Que eu sempre falo assim, cara, algum momento, alguma dificuldade ou algum erro que serviu de aprendizado para fazer com que vocês chegassem onde vocês estão hoje. Gestão. Uma das maiores dificuldades, né? Tal da gestão.
Porque, como bom empreendedor, a gente só vai fazendo. E com uma habilidade de vendas, a gente só vai vendendo. Ai, falei isso um pouco mais cedo. Foi Bia, tá livre, não vai deixar eu mentir. Cara, eu falei exatamente isso. Todo empreendedor, ele vai fazer. Não vai Se fazer. tá certo, se tá errado, se tem um poste lá na frente, ele vai dar de cara. É isso aí, vai dar um jeito Vai de fazer. E aí isso mascara, porque quando você tem uma habilidade muito boa em alguma coisa, você começa a fazer e aí muitas coisas vão ficando mascaradas no meio do caminho. E nem eu e nem o Jean tinha conhecimento nem habilidade de gestão na época. E a gente quase quebrou de tanto vender, por exemplo. Olha só. É, E faz existem sentido, muitos né? negócios que quase quebram de tanto vender. Porque se você, no nosso caso, a gente trabalhava com distribuição de cosméticos, com varejo. Eram mais de 400 itens na linha. E precisava ter um estoque para abastecer as vendedoras. Só que a gente treinava e capacitava tanto elas que elas saíam vendendo. E era muita É o coisa. que não tinha. E literalmente era o que não tinha. E aí a gente não tinha capital suficiente para poder reabastecer. Era um negócio surreal, assim. A margem era muito pequena. Então, também a gente entende hoje, né, que o negócio precisa de margem para ter, É verdade. para ele se sustentar. Sim. Então, várias coisas. Mas eu acho que esse princípio a gente sempre fala, né, não há crise que a venda não supere. A venda supera muita coisa e ela vai ser sempre o motor do. Não existe um negócio sem venda. Exatamente. Então, a venda é o motor, é o coração pulsante. Mas é o crescer saudável, né? É. A venda saudável, né? E a empresa é como a gente, né? Tem a cabeça, que é o cérebro, e é a gestão, é o financeiro, o administrativo, a parte racional do negócio. A venda, o marketing é o coração, né? É a expressão, é a comunicação, é o negócio. O produto é A as pernas. conexão, é uma simpatia. As pernas e os braços são o produto. Imagina. Legal, legal. E aí, eu acho que tudo tem que... E isso é um cuidado que a gente tem que ter. Principalmente quem vai empreender, que é muito bom em determinada área, naturalmente vai deixar as outras passar. Então, ou você se desenvolve, ou você encontra alguém que... Para suprir, né? E a gente sabe que empreendedor vai fazer o que tem que ser feito. E eu sempre falo, não gosto de consultor que julga, porque consultor chega e fala, como que você não faz? Eu falo, tá, você mesmo já passou por isso? O que você faria se você estivesse neste lugar? Sem o conhecimento que você tem. E o empreendedor faz o que precisa ser feito. Então não cabe julgamento. Ah, porque eu errei. Claro. Meu Deus, a gente muito mais erra do que acerta. É um jogo de erros, né? A ilusão de que o sucesso... é lindo o palco. Quem vê palco não vê bastidor. Não vê bastidor. O sucesso é a soma dos pequenos fracassos. Concordo. Total. Porque o fracasso vai trazer aprendizado, você vai passar por isso. A resiliência são as habilidades que você vai construir. Eu sempre falo que empreender é como uma montanha-russa. A montanha-russa, você quer chegar lá em cima para ver a vista, né? Empreender também é assim. Nossa, eu vou empreender, vou ficar Tô rico! Vou ficar rica, vou chegar aqui. Vai Vai ser maravilhoso. Pobre. Só que a montanha-russa, quando ela começa, o carrinho, aquilo vai tão devagar. Gente, eu nunca andei de montanha-russa, eu só fui empreendedora mesmo a vida inteira. Então, eu acho que não é diferente. Você vai observar. Se você não quiser andar, mas você pode observar. O carrinho, ele vai muito devagar no começo. Né? Que parece que é pra... Até ele subir, ele faz uma força. Empreender assim. Nossa, eu quero chegar lá. Mas você começa e você faz, e você faz, e você faz, e você faz, e a força é tão grande. Você fala, meu Deus, nunca vou chegar lá. Quando você chega, depois de muito esforço, você chega aqui. Aí você chega e fala, ai, a vista é linda, maravilhosa. O que acontece? Lá vem o primeiro tombo. Imagina, né? E não se preocupe, vai acontecer. E é montanha-russa, sobe de novo. É isso aí. Cai de novo. A diferença, que assim como a montanha-russa, no empreendedorismo, a gente aprende com mais agilidade. A gente aprende a se recuperar mais rápido. Porque vai ser inevitável. Altos e baixos. Quantas empresas que você vai ver no histórico, a empresa tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Quantas crises já passou? Ixi.
Então, não tem essa história de que o topo é o lugar. O topo não é um lugar definitivo. Só o começo de tudo. A vida é feita de altos e baixos. Total. Só que a diferença é que o aprendizado faz com que a gente vá sabendo lidar melhor com esses baixos, né? Literalmente. Né? É isso que a gente precisa saber. Uma vez jogo, eu tinha né? um mentorado, da época do empreendedorismo também, na venda direta. E aí uma vez ele chegou em mim, eu acho que eu até falei com alguém esses dias sobre essa analogia. Não sei nem se foi em podcast, hein? Pode ser, você tá atualizado aí nos episódios, eu já devo ter falado disso. E ele chegou todo faceiro, né? Geralmente os liderados, eles querem reconhecimento, né? Claro. Ai, Ellen, fiz uma lista aqui de todas as coisas que eu estou fazendo que deu certo. Com o caderninho dele, assim. E aí eu falei, legal, me fala, né? E aí ele, não, que isso aqui, ó, fiz isso aqui, validei, deu certo, nananana. Aí eu cheguei nele e falei assim, você quer ter sucesso na vida? Você não vai fazer a lista das coisas que deu certo. Você vai fazer a lista das coisas que deu errado. Uhum. Começa a anotar tudo que deu errado. São elas que vão te ensinar e te levar ao sucesso. Aí ele olhou assim para mim e falou, cara, que ensinamento. Eu falei, começa a anotar tudo que deu errado. Que você vai ver que precisou dar errado em algum momento para dar certo. Exatamente. É sobre isso. Né? E nunca mais você vai esquecer. Eu nunca... Porque quando você errar de novo, você fala... isso... Ela vai aprender por novo. bem ou vai aprender por mal. Porque a gente erra, às vezes continua errando, você fala, não aprendi. Uhum. E é sempre assim, voltar a revisitar. Porque e falar, isso é processo. Sabe como que eu gosto de fazer uma analogia? A Bia tá tirando o CNH. Uhum. E aí eu falo assim, Bia, tirar CNH é o seguinte, você vai fazer um processo para tirar porte-arma e poder dirigir, que é um porte-arma. Só que como que funciona no quesito do processo de tirar uma CNH? Você vai aprender teoria, você vai aprender prática, e se você não passar, você vai fazer o quê? Voltar lá da parte que você não passou. Então, se é na teoria, nas aulas teóricas ali do estudo, você não passou naquela etapa, você vai sempre voltar ali, Sim. até você passar aquele processo e estar pronto para o outro. E o empreendedorismo, eu acho que tudo na vida, tá? Você sempre vai se pegar voltando para uma estaca, tipo assim, mas de novo, voltei para cá de novo, significa que você não aprendeu uma coisa que você precisava aprender. E assim é na vida, né? E assim é na vida. Exatamente. É nos relacionamentos, é em tudo. Ainda em mais. Tudo. É em tudo. É a vida. É a vida acontecendo. E eu acho que falando do empreendedorismo feminino, né? Que você tocou no assunto, acho que a gente tem essa... A mulher se cobra muito de que tudo seja muito perfeito, que tudo seja... Nossa, mulher... é uma coisa, né? A gente se cobra demais para essa... E além de se cobrar, e mesmo que quando ela se dá a oportunidade de fazer mesmo assim, ela se culpa depois, né? Então é impossível uma mulher empreender sem culpa. Ela sempre vai se sentir culpada, porque nunca vai estar perfeito demais para ela. Eu gosto de impulsionar muito o empreendedorismo, né? Principalmente nas mulheres. E aí eu sempre falo que, primeiro que para a mulher empreender e não sentir culpa é impossível, porque a gente sempre vai deixar o que é nossa essência. A gente sempre vai deixar aquilo que é nossa essência, que é o lado do cuidar, do feminino, é o lar, é a casa, é o cuidado. Porque para empreender, gente, é faca na caveira, não adianta. A gente precisa do masculino, da energia masculina. Então, eu sempre trouxe essa analogia, esse meu ponto de vista, né, essa minha percepção do empreendedorismo, no sentido de que nunca faça para você. Tudo que você for fazer, por exemplo, quando a gente trouxe essa iniciativa de um canal do podcast, trazer a história da Sandra, poder ver um sim da Sandra e vir compartilhar a história dela, não por likes, por aparecer, por aplauso, não, porque a gente compartilha a nossa jornada, o nosso conhecimento, pensando que, cara, é vulnerabilidade, é os meus acertos, os meus erros, é o tudo que deu errado, tudo que deu certo, porque isso serve para alguém. Então, é muito num quesito de que se você sempre fizer pensando no outro, acredita, vai estar perfeito. Porque na ótica do outro, é sempre um conhecimento, uma coisa que a gente aprende. Que se a gente fosse assistir, talvez nunca vai ser bom o suficiente. Mas para quem está assistindo, eu falo porque eu me despertei no empreendedorismo assim. Uma pessoa extremamente simples. E assim a gente vai seguindo as referências, né? A gente vê na jornada do outro, na história do outro, no sucesso das outras pessoas.
E para nós, cara, que conhecimento, cara, olha a Sandra, que massa, super me inspira, eu aprendo com ela e talvez a Sandra, "Ai, será que eu dei, será que foi bom? Será que foi o suficiente?" E talvez para mim foi uma virada de chave incrível. Então é muito sobre isso, né? Eu gosto muito de ter esse olhar, no sentido da gente levar, contribuir. É o famoso posso ter... Aí falou a menina do marketing, né? Posso ter sair correndo, acredita em mim. Alguém vai assistir, vai adorar aquilo. Você sabe que eu sempre tive dificuldade para gravar. Oh, não fala isso pra mim. Que você é a primeira a te destravar. Não. Vamos gravar um vídeo. É muito engraçado isso, porque lá atrás... tem um jornalista aqui em Floripa que lá atrás, quando a gente começou, a gente fazia um quadro no programa dele e era o Minuto da Beleza. E eu tinha que gravar aquilo. E era só eu e a câmera gravado. Cara, eu tinha ataque de riso, eu tinha várias coisas. Aí, depois que veio, né? Depois da internet, depois das mídias sociais, o Facebook revolucionou com as lives. Houve uma febre uma época, né? Aí, eu gosto muito a comunicação, para mim, ela é uma ferramenta poderosa, porque, como eu falei, com 16 anos de idade, eu senti o que era o poder da comunicação. Porque quando eu comuniquei, eu senti que, de alguma forma, aquilo conectava com as pessoas. E para mim, sempre teve vinculado com isso. E aí, eu descobri, quando veio as lives, que para mim era maravilhoso, porque eu gostava de fazer ao vivo, a conversa ao vivo, essa história de gravar, roteirinho, tem que ser assim, tá? Para mim isso era... Eu também gosto do põe aí, vamos assistir o que é pra ser. Então, para mim, assim, é o que é. Gosto da realidade nua e crua. Já tá bom de fazer um ao vivo, hein? Já achei uma pra fazer um ao vivo. Fazer. A gente teve programa na TV também, Universo Empreendedor. Massa. E a gente fazia... Era gravação direta, assim, tipo, porque era conversa, né? Nós tínhamos um dos quadros, era o Papo do CEO, a gente sentava e conversava e sem corte, direto. Caraca. É isso e ponto. Nada de... nada de pi. A gente tinha uma linha, mas era deixar fluir mesmo, assim, para poder acessar o máximo da visão das pessoas e compartilhar isso, assim. Então, que legal. E a gente tem uma grande amiga, né? Que é a Lena Souza, que ela foi campeã mundial de oratória, uma pessoa extraordinária. Que massa. E ela veio fazer uma mentoria com a gente. Também deu uma mentoria na plataforma do Universo Empreendedor e ela tem uma frase que ela fala: mais importante do que a mensagem, mais importante do que o mensageiro é a mensagem. E eu sou muito convidada para dar também treinamento para mulheres na parte de comunicação. Comunicação de fala, né, não... E eu sempre falo, existem dois tipos de pessoas no palco. Tem as pessoas que são o show, a própria pessoa é a estrela. E aí são os artistas, essas pessoas são. Mas as outras pessoas que não são artistas, elas têm algo diferente para comunicar. Um artista, ele vai comunicar a sua arte. Exato. Ele é a essência daquilo, ele respira aquilo, ele transborda aquilo, a gente sente isso quando ele está no palco. Quem não é artista e vai para o palco, tem que ter algo a mais para falar. E aí, não se trata de você. Porque se você não é o artista, não pensa em você. É verdade. Pensa na mensagem. É verdade. O que você quer transmitir. Porque às vezes as pessoas travam na hora de falar, porque ela fica pensando muito. Mas eu vou falar errado. Né? O foco está em mim. Não, e é aquilo que você falou. O foco está no outro. O que você quer impactar? O que você quer com a tua mensagem? A mensagem é muito mais importante. Os grandes comunicadores, às vezes, eles são os que mais têm a fala mansa, aqueles que falam menos e são direto ao ponto. E você fala, uau, fui impactada por isso. Então, tem muito a ver com isso, né? Sim. Conexão. Conexão Cara, que massa. de quem você com o que você quer transmitir. Ou seja, se não somos artistas, então vai, meu filho, vai. Só vai lá não e queira passa ser, a mensagem. Né? É isso aí, porque às vezes você quer se transformar num personagem, mas não é você. E aí, você quer ser artista? Então, você vai se capacitar, porque os artistas também vão lá. Sim. Treinam, capacitam e faz para fazer a performance. Quando você não é artista, não precisa virar um personagem para fazer uma performance. Você precisa conectar a mensagem.
Arrasou. Olha, gente, não sei vocês. Meu Deus, dá pra ser um episódio de quantas 1000 horas? Eu vou fazer uns trocadilhos aqui, porque a Bia já tá querendo expulsar nós do estúdio, mas não vai, não. Tempo esgotado, já tá eu lá. ainda quero fazer umas brincadeiras aqui. Brincadeira de mau gosto, não, né? Não, né? Não, gente. Mas vamos lá. Na verdade, eu quero fazer uma caixa de dilemas. E aí eu vou te perguntar, e aí você me fala qual você prefere, tá? O que você escolhe, né? Planilha ou intuição? Ai, depende do momento, mas tem momentos que vai ser a planilha. Vai ser a planilha? E tem momentos que vai ser a intuição. Eu sou uma pessoa muito da intuição. Flexível. Eu sou uma pessoa muito da intuição. Legal. Se eu fosse dizer primeiro, vai ser a intuição. Tá. E aí, em segundo, a gente vai olhar a planilha. Tá baseado na minha intuição. Boa, vamos olhar a planilha pra ver se tá certo. Boa. Lucro ou legado? Nossa, como é difícil esse... É um dilema mesmo. Ai. Lucro com legado. Lucro ou legado. E aí eu substituiria ou. Eu colocaria lucro com legado. Olha, a bicha é terrível. Eu colocaria lucro. Babado. Eu acho que é bem importante isso. Você sabe, Ellen, que... Vamos deixar que eu adorei. As pessoas falam, às vezes, assim, viver meu propósito, né? Porque a história de se fosse de graça e tal. E aí as pessoas pensam que, tipo assim, é doação, tudo é doação. Não, gente. O que você tem de propósito é algo o mais valioso possível que você tem. Então, sim. Tem valor. Tem valor. Merece ser bem pago para isso. Concordo, então, lucro com legado. Com legado. E esse é o meu propósito. Com os nossos negócios, com as nossas operações, é mostrar que a gente pode ter lucro e todas as pessoas se beneficiam desse lucro e que o nosso legado é muito mais forte do que tudo isso. Ai, gente, olha, eu quero para mim. Não sei vocês não, mas gostei desse negócio aqui. Dormir 8 horas ou faturar 8 dígitos? Não, pelo menos uma, né, gente? Olha, se for para faturar 8 dias, depois a gente dorme. Não tem problema. Você viu que ela arruma jeitinho pra tudo, né? Tô sacando, ó, tô gostando. Use o que tem para ter o que você quer. Boa. Eu vou perguntar e aí você me fala se é mentira ou verdade, tá? Empreender é liberdade? É libertador. Mas Pra... também pode ser uma prisão se você não souber. Exatamente. Tá aí. Um pontozinho só pra pontuar, tá, gente? Nada, porque Sandra, vocês viram, né? Que ela gosta de pontuar. Você sabe que eu tenho a história do ou, né? A gente sempre fala ou uma coisa ou outra. E eu ensino muito meus mentorados. A gente precisa encontrar o e na nossa vida. Onde é que tá o e na história? Então eu posso ter uma coisa e a outra, desde que eu saiba o que eu quero e quais os caminhos pra conseguir isso. Adorei! Por isso que quando você fala uma coisa ou outra, eu falo... Não, aqui, eu quero os dois. Sandra, não, que um ou outro, eu quero os dois. É isso aí. Eu adorei. Tá, propósito paga boleto? Paga. Paga, também acho. Se você souber cobrar, paga. Sandra. Tem que valorizar para poder pagar. Não, concordo. O líder sempre sabe o que faz? Não. Não, né? De Óbvio jeito que nenhum. Não, né, gente? Mas vai que, né? Inclusive mulheres que não querem assumir posição de liderança porque acham que tem que saber de tudo, não precisa. Começa, minha filha. Só vai. Só vai. Que no meio do caminho você vai aprender, entendeu? Né? Enfim. Ai. Nós que o digamos, né, Sandra? Exatamente. Tá, vamos meio que para finalizar, né? Porque estão expulsando nós. Gente, vamos fazer o seguinte, o combinado aqui, que tá desde o começo, mas talvez você chegou agora, não sei, né? Talvez você até convidado da Sandra, seja bem-vindo ao nosso canal. Se não for, vai lá conhecer o canal da Sandra. Vai deixar as redes sociais dela aqui. Mas se inscreve no canal e sabe aquele print, postar lá nos stories, a gente gosta dessas coisas, tá? Mas calma aí que eu ainda tenho algumas perguntinhas para soltar para ela antes de nós encerrar esse episódio, que eu não sei vocês, gente, mas tá de morrer. Se você pudesse quebrar uma regra no mundo dos negócios sem nenhuma consequência, qual seria? O que eu acho meio difícil, né? Sem consequência. Mas vamos tentar uma regra sem consequência. Vixe Maria. Regras sem consequência. Eu acredito muito... Não sei, me vem a palavra preconceito. Quebraria os preconceitos que existem.
Tá aí uma coisa que talvez daria uma boa consequência, né? É. Quebrar as Acho coisas. que a nossa vida, a nossa jornada como mulheres é um quebrar de regras, né? Que Sim. foram instituídas lá atrás. Gravei até um documentário bem interessante Não, de um diretor daqui de Floripa até. Chama, vai sair ainda, A Revolução Silenciosa, que conta a história de como as mulheres se infiltraram no mundo dos negócios, né? E fizeram essa revolução de forma quieta. E eu acho que é isso. A gente, inevitavelmente, a gente sempre rompeu regras sim. e Total. construiu novas regras, né? E teve consequências e tem que lidar com as consequências. E a gente está construindo um novo mundo, um novo momento. E é isso que a gente precisa fazer. Acho que esse é o, Quero ver esse esse é o documentário. negócio. Arrasou. Tá. Você já fingiu estar segura do que realmente estava? Em algum momento, não, vamos manter a postura. Eu lá nos seus clubes, né, gente? No meio dos, meu Deus, executivo lá, alto nível. Já. Acho que todo mundo, né? É normal, né? Acho que todo mundo faz parte do ser humano, todo mundo. Quando você vê, nossa, você vê um baita de um empreendedor, um empresário bem-sucedido, ele é um ser humano, igual a gente. Tem suas inseguranças, porque existem ambientes que você é muito bem inseguro e outros ambientes que nem tanto. Sim. E aí você lida com isso. E aí a honra estar em a gente não deixar de fazer as coisas por estar inseguro, Exato. né? Total. Então a gente Eu precisa coloquei uma seguir analogia fazer. na minha vida há muito tempo, desde eu empreendo já há mais de 10 anos. Vamos colocar aí que pelo menos acho que uns 8 anos atrás, eu tomei a decisão de sempre ser a mais burra do ambiente. Uhum. Cara, todo lugar que eu for, eu quero ser a mais burra. Porque eu acho que a única forma que eu acredito que a gente tem de evoluir, de aprender, de se desenvolver, é sair da zona de conforto, é literalmente colocar em situações de desconforto, em situações em que eu estou completamente vulnerável. E eu acho que isso vale muito para as mulheres, né? No sentido de que se coloca em vulnerabilidade. É uma forma que a gente tem de se moldar, de se evoluir, de se desenvolver, né? A mentalidade de ser aprendiz, porque a gente pensa que a gente precisa ser sábio de tudo, saber de tudo, né? E a gente precisa saber de tudo, a gente precisa ser aprendiz. É verdade. E nós temos uma máxima que é: a gente não se permite conviver com reis e rainhas e não aprender com eles. E quem são reis e rainhas para nós? Todas as pessoas. É verdade. Porque às vezes você vai aprender com a pessoa que está fazendo a faxina. Se você tiver oportunidade de ouvir, ela vai te ensinar alguma coisa se você tiver com esse olhar de aprendiz. É verdade. Vai vir algum insight, alguma coisa dessa conversa. Acho que é ter essa humildade, né? De querer ser ensinável, né? Ensinável. Ser Você ensinável, tá... estar ensinável, estar neste lugar de ensinável a maior parte do tempo, que aí você consegue absorver o conhecimento. Né? Acredito muito nisso. E você tem que saber, né? E para escolher o ambiente que você quer estar, você precisa saber o que você quer também. E saber se faz sentido ou não. Alinhar, como falamos do início, né? Alinhar você vai aprender com pessoas que têm, de alguma forma, essa visão. Não importa quanto de dinheiro que a pessoa tem, não importa a posição que ela ocupa, mas importa a visão que ela tem. Sim. Como ela vê o mundo, como que ela vê. E essas pessoas nos ensinam. Porque pessoas que não estão nem aí pra vida, vai ensinar o quê? Vai ensinar nada, vai perder tempo. É verdade. E aí você tem que escolher. Tem intenção, né? É isso aí. Tá, o que você quer... Isso daqui é bem legal. O que você gostaria que falassem sobre você num jantar de negócio? Imagina que eu estou num jantar de negócio e, de repente, a Sandra vira o assunto. O que você gostaria que a gente falasse? Sempre tem, né, gente? Eu sou marketing. Eu trabalho até virar fofoca de churrasco. Adoro! Imagina que a Sandra virou a fofoca do churrasco. Qual que é a fofoca? Adoro. Vai estar ligado com o meu propósito, vai estar ligado com o que eu faço, né? Eu acho que se o assunto for que eu ajudei a gerar clareza, que eu ajudei a conectar as pessoas, que a pessoa conseguiu conquistar algo porque a gente teve a oportunidade de estar junto. Acho que esse seria o negócio, sabe? Uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas.
Que massa! Ah, com certeza vai virar fofoca de churrasco. Eu acho que já é, tá? Mas, assim, só um palpite. Eu acho que já é, mas só um palpite. Então, assim, gente, eu não sei se vocês amaram. Eu tenho certeza absoluta. Mas quero comprometer vocês. Se vocês gostarem, gente, vai lá na rede social da Sandra. Vai stalkear mesmo. A gente é desse. A gente manda aí stalkear a pessoa, porque hoje pode, faz parte da lei. As redes sociais já decretou que você pode ir lá stalkear, amar. E faz parte do nosso trabalho. Então, assim, Sandra, quero te agradecer. Quero pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanhou, nos assistiu, conhecer um pouquinho de você. Para mim foi uma honra. E assim, eu quero mais, né? Eu quero mais. Só fica a dica. Isso que a gente ficou batendo papo antes da gravação. Não, e ainda vai ter os bastidores, né? Porque vocês não sabem, a gente fica com os bastidores. Mas, para dar o gostinho, assim, deixa aquele recadinho para a galera que nos assistiu. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Acredite que sim, você tem um propósito. Não é mágica. Comece a se conectar com a sua intuição. É verdade. Com as mensagens que o universo manda e com aquilo que te preenche. Para de olhar muito para os outros e começa a olhar para si, né? Porque as redes sociais são maravilhosas, mas elas também dão a angústia de você achar que você é a única pessoa que falha, que você é a única pessoa que não dá certo, que você é a única pessoa que não tem sucesso. Isso não é uma verdade. E às vezes a gente precisa olhar mais para dentro da gente, mais para dentro do negócio da gente, se conectar mais com pessoas reais para a gente poder ir para muitas soluções de muitos problemas está em a gente baixa a cabeça e trabalha. É verdade. Tira o teu foco dessas coisas que tiram o teu foco. Foca apenas naquilo que te acrescenta e escolhe mesmo para onde você quer ir. E escolhe com quem você quer ir e preserve as relações. Preservar as pessoas que estão ao teu lado faz muita diferença. Chama, gente. Essa é a minha convidada de hoje, desse episódio incrível. Não sei vocês, mas eu amei. Sandra, obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer, uma honra te conhecer um pouquinho mais, ver por trás de por trás da rede social, né? A gente, às vezes, conhece muitas pessoas pelas redes sociais e que bom, porque inspira mesmo, ajuda a gente a se inspirar, mas poder te ver aqui no Ao Vivo e a Cores e ver essa pessoa humilde que você é, com essa jornada, para mim não tem preço. Gratidão por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Obrigada, da mesma forma. E para vocês que tá aí, que eu sei que vocês amaram, faz sinal de fumaça, deixa aquele comentário, faz um print, põe nos stories, marca a gente gosta dessas coisas, a gente é marketing. E eu vejo vocês, quem sabe num churrasco aí, a gente não fala desse episódio, né? Falando de mim, pode falar de mim. Pode falar da Sandra, e a gente se encontra por aí. Eu vou encerrar esse episódio com um beijo no coração de cada um de vocês que nos acompanhou e nos assistiu. E pode morrer de inveja, eu vou ficar aqui nos bastidores com ela conversar mais um monte. Com certeza ela vai fazer aquele autógrafo maravilhoso na nossa parede. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio do Alquimia Videocast.